vídeo você vai conhecer toda a trajetória desse grande jogador brasileiro, suas conquistas, suas derrotas, seus números em toda a carreira. Então, apenas assista esse vídeo até o final e com certeza você saberá de uma forma ainda mais clara quem foi realmente esse grande jogador brasileiro. Então, com vocês, ninguém menos e ninguém mais que o grande Kaká. Ricardo Isaacson dos Santos Leite, ou simplesmente Kaká, nasceu em 22 de abril de 1982 em Gama, Distrito Federal, Brasil. Kaká, diferente de muitos, desde cedo foi privilegiado financeiramente. Sua família era de classe média, tanto que seu pai era engenheiro. Aos 3 anos, ele foi morar em Mato Grosso, em Cuiabá. E foi justamente nessa época que todos viram que o menino levava jeito com a bola nos pés. Alguns anos depois, a família dele e o próprio Kaká se mudaram para São Paulo. Quando ainda Kaká era criança, na escola, o professor dele de educação física viu que o menino levava jeito, tinha facilidade em jogar futebol. Assim, aconselhou a mãe do Kaká a colocar ele em uma escolinha de futebol para justamente o futebol do menino ir se desenvolvendo. E a mãe do Kaká seguiu o conselho do professor. Assim, Kaká aos poucos foi se desenvolvendo até que chegou nas categorias de base do São Paulo em 1995, aos 13 anos. E em 2000, Kaká foi chamado para subir para o profissional. Mas um pouco antes dele ir, ele sofreu um acidente na piscina e bateu a cabeça no chão da própria piscina e quebrou o pescoço. E por pouco, ele quase ficou paraplégico. Mas após o susto, 2 meses depois, Kaká estava de volta treinando. Sua estreia no profissional aconteceu em 2001, exatamente na final do Campeonato Rio-São Paulo contra o Botafogo. O Botafogo estava ganhando por 1-0 e o técnico do São Paulo decidiu colocar o garoto. E o resultado de ter colocado o garoto foi esse. No meio, Luiz Fabiano no passe, ele tentou Luiz Fabiano de cabeça para Kaká, dominou para fazer um golaço, é gol! Passa pelo meio campo, Kaká na esquerda, França viu, lançou o Kaká, entrou na área, limpou, bateu no canto, é gol! Kaká fez 2 gols e o São Paulo venceu por 2-1 e foi campeão daquele campeonato. Esse, no caso, foi o único título conquistado por Kaká e São Paulo na temporada 2001. Kaká fechou o ano com 18 gols marcados em 35 partidas. E já nessa primeira temporada, todos viram que estava surgindo um grande jogador. Em 2002, passou o ano sem títulos, mas as atuações de Kaká chamou a atenção de Felipão, que o levou para a Copa de 2002. Apesar de Kaká não ter sido aproveitado muito por Felipão, ele participou daquele grupo e foi campeão mundial junto com a seleção brasileira. Em 2002, Kaká foi eleito o melhor meia e melhor jogador do Campeonato Brasileiro e fechou a temporada pelo São Paulo com 22 gols em 36 partidas. Em 2003, ficou com o vice do Paulista, perdendo para o Corinthians. Depois, chegou até jogar o Campeonato Brasileiro, mas no meio do ano se transferiu para o grande Milan da Itália. Nessa primeira passagem de Kaká pelo São Paulo, ele jogou 86 partidas, fez 47 gols e conquistou um título. Já no Milan, em sua primeira temporada na Europa, Kaká foi um verdadeiro sucesso. Se encaixou muito rápido no time e individualmente foi muito bem. Em sua primeira temporada, 2003 e 2004, conquistou o campeonato italiano com o Milan e fechou a temporada com 45 partidas, 1 assistência e 14 gols marcados. Kaká terminou o ano de 2004 sendo eleito pela FIFA o 10º melhor jogador do mundo. Na temporada 2004 e 2005, Milan e Kaká fizeram uma excelente temporada, tanto que ficaram com o vice do campeonato italiano e também com o vice daquela Liga dos Campeões, naquela virada histórica do Liverpool em cima de Kaká e Milan. O jogador brasileiro naquela Liga dos Campeões foi eleito o melhor meia daquela competição. Mas Milan e Kaká não passam um ano sem títulos, conquistam a Supercopa da Itália. Kaká terminou a temporada com 51 partidas, 4 assistências e 9 gols marcados.
Após o término da temporada, Kaká participa da Copa das Confederações com o Brasil. Kaká e o Brasil fizeram uma grande Copa das Confederações, tanto que na final contra a Argentina, Kaká e Adriano arrebentaram com os Los Hermanos e o Brasil atropelou a Argentina e foi campeão daquela competição. E no final de 2005, Kaká foi eleito pela FIFA o 8º melhor jogador do mundo. Na temporada 2005 e 2006, o Milan ficou apenas em terceiro no campeonato italiano e passou o ano sem títulos. Kaká terminou a temporada com 49 partidas, 3 assistências e 19 gols. Assim que terminou a temporada, Kaká foi para sua segunda Copa na carreira, mas agora como titular absoluto. Kaká jogou muito bem aquela Copa, mas apesar do Brasil ter um dos melhores times da história da seleção brasileira, o time não vingou em campo e Kaká e Brasil saíram nas quartas de finais, perdendo para a França de Zinedine Zidane e companhia. E no final de 2006, Kaká foi eleito pela FIFA o 7º melhor jogador do planeta. O Kaká nessa época era um jogador muito, mas muito veloz em campo. Dificilmente alguém conseguia pegar ele na corrida. E eis que chegamos na temporada mais vitoriosa do brasileiro em toda a sua carreira. Na temporada 2006 e 2007, o Milan ficou apenas em quarto no campeonato italiano. Mas já pela Liga dos Campeões, Milan e Kaká conquistam aquela grande competição. E Kaká foi artilheiro da competição pela primeira e única vez na carreira. E também foi eleito o melhor jogador daquela Liga dos Campeões. E no final de 2007, ainda conquista o Mundial de Clubes, onde também foi eleito o melhor jogador daquela competição. E terminou aquela temporada com 48 partidas, 13 assistências e 18 gols marcados. Ou seja, com um ano tão extraordinário, em 2007, Kaká foi eleito pela FIFA o melhor jogador do planeta. Na temporada 2007 e 2008, o Milan teve uma queda de rendimento e terminou o campeonato italiano apenas em quinto. Mas não passou o ano sem títulos, conquistou a Supertaça Europeia daquela temporada. Mas individualmente Kaká continuou muito bem. Ele fechou a temporada com 41 partidas, 13 assistências e 19 gols marcados. O brasileiro em 2008 foi eleito pela FIFA o 4º melhor jogador do mundo. Na temporada 2008 e 2009, o Milan passou o ano sem títulos, ficando apenas em terceiro no campeonato italiano. Mas individualmente, novamente, Kaká continuou arrebentando. Tanto que fechou a temporada com 36 partidas, 14 assistências e 16 gols. Após o término da temporada 2008 e 2009, Kaká vai para a Copa das Confederações com o Brasil. E também fez uma excelente Copa das Confederações. O Brasil terminou sendo campeão daquela competição e Kaká foi eleito o melhor jogador daquela Copa das Confederações. E em 2009, Kaká foi eleito pela FIFA novamente o 4º melhor jogador do mundo. Mas ainda no meio de 2009, Kaká acerta com o Real Madrid por 65 milhões de euros. Nessa passagem de Kaká pelo Milan, ele jogou 307 partidas, deu 56 assistências, marcou 104 gols e conquistou 5 títulos. E com certeza é um dos jogadores mais lembrados pelo time italiano, justamente por seu grande futebol que jogou por lá. Eis que Kaká chega no Real junto com Cristiano Ronaldo, que também tinha acabado de chegar, para ser o principal jogador da equipe. Em sua primeira temporada no clube espanhol, 2009 e 2010, o Real passou ano sem títulos, ficando apenas com o vice do campeão. Término da temporada, Kaká foi para sua terceira Copa do Mundo, sendo o principal jogador da equipe brasileira. Kaká não foi mal naquela Copa, assim como a equipe toda do Brasil não foi mal. Tanto que Kaká terminou aquela Copa sendo o jogador que mais deu assistências. Mas, por uma sequência de erros contra a Holanda, o Brasil foi eliminado nas quartas de finais. Depois daquela Copa, Kaká ficou 7 meses sem jogar devido a uma cirurgia que fez no menisco do joelho. E dizem que essa cirurgia no joelho afetou completamente o seu futebol. Depois dessa cirurgia, ele nunca mais conseguiu ser o mesmo. Ou seja, 7 meses parado, logicamente afetou a temporada 2010 e 2011. O Real nessa temporada ficou novamente com o vice do Campeonato Espanhol, mas conquistou a Copa do Rei. Nessa temporada, Kaká jogou apenas 20 partidas, deu apenas 6 assistências e marcou 7 gols.
Na temporada 2011-2012 conseguiu ter uma sequência maior no time. O Real finalmente conquistou o Campeonato Espanhol e apesar da sequência e as boas atuações, Kaká nessa altura já não era titular do time devido aos seus altos e baixos no time. Ele fechou essa temporada com 40 partidas, 16 assistências e 8 gols marcados. Na temporada 2012-2013 ficou novamente com o vice do Espanhol, mas conquistou a Supercopa da Espanha. Mas Kaká continuava a ser pouco usado pelo Real, tanto que nessa temporada de 61 partidas que o Real disputou, Kaká participou apenas de 27, dando 16 assistências e marcando 5 gols. Assim, devido a esses e outros problemas, Kaká deixa o Real e volta novamente ao Milan. Pelo Real Madrid, Kaká jogou 120 partidas, deu 39 assistências, fez 29 gols e conquistou 3 títulos. E a passagem de Kaká é encarada como uma grande decepção para o Real Madrid. Na temporada 2013 e 2014, jogando novamente pelo Milan, o time não foi bem e passou o ano sem títulos. E Kaká fechou a temporada com 37 partidas, 8 assistências e 9 gols marcados. Em 2014, Kaká fechou seu ciclo na Europa. E aí, ele decidiu voltar ao Brasil, logicamente decidiu voltar ao São Paulo. E pelo São Paulo, Kaká fez uma modesta passagem. Jogou apenas 24 jogos, com 4 assistências e 3 gols, e não conseguiu conquistar títulos. E em 2015, Kaká vai para o Orlando City dos Estados Unidos. E o Kaká está lá até hoje, em 2017. E há rumores de que ele ainda volte para o São Paulo, ainda em 2017. Mas a grande verdade é que ainda não dá para saber. Mas o provável é que ele volte ao São Paulo para encerrar sua carreira. Desde quando o Kaká iniciou no profissional em 2001 até o final da temporada 2016 pelo Orlando City, pelos clubes por onde passou, Kaká jogou 591 partidas, fez 202 gols e conquistou 9 títulos. Pela seleção brasileira foram 93 partidas, 29 gols e 3 títulos conquistados. O Kaká, sem dúvida nenhuma, foi um grande jogador. Não é à toa que ele chegou no São Paulo explodindo como um garoto que tinha um futebol fantástico. Tanto que em 2002 ele foi para a Copa. Quando ele deixou o São Paulo e foi para o Milan, ele simplesmente explodiu na Europa. Jogou muita, mas muita bola pelo Milan. E na sua segunda Copa, em 2006, chegou sendo titular absoluto. Foi um dos melhores jogadores ali do Brasil. Não é à toa que o cara foi considerado em 2007 o melhor jogador do planeta. A temporada 2006 e 2007 do Kaká foi excepcional. Mas aí quando ele foi no Real, como a gente viu, ele sofreu aquela cirurgia e com certeza deve ter afetado o rendimento dele em campo. E o próprio Kaká tem essa noção de que no Real ele não foi tão bem, ele se tornou um jogador comum, um jogador normal e obviamente aquele futebol que todos estavam esperando no Real Madrid ele não conseguiu desempenhar. Mas o que a gente tem que levar em consideração é que o Kaká no seu auge, no seu ápice, com certeza ele foi um dos melhores jogadores que o mundo já viu. Então essa foi a grande trajetória do grande Kaká. Antes de terminar o vídeo, eu gostaria de recomendar este vídeo pra você aí, ó. Se você gostou desta história aqui, com certeza você vai gostar deste vídeo aí. No mais é isso, muito obrigado por você ter assistido e a gente se vê lá no próximo vídeo.